Por que todo brasileiro que mora fora do Brasil tem que ter uma bandeira do Brasil na parede, hein? Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Tarman e hoje eu tô aqui para fazer uma coisa diferente, que é participar, né? Na verdade entrar de bicão em uma tag que tá rolando aí na internet, acho que é até meio antiga, já deve ter uns 2 meses, que é a tag Vivendo Fora do Brasil. E essa tag é sobre brasileiros que moram fora do país e são uma série de perguntas, na verdade são 18 perguntas, que as pessoas têm que responder e então aí, vamos responder as perguntas. Pergunta número 1, nome, Bruno Tarman. Em que país e cidade você mora? Irlanda, República da Irlanda, né? E Dublin, a capital da República da Irlanda. Mora sozinho ou com sua família? Eu moro com minha família, moro com a minha esposa aqui em Dublin. Há quanto tempo reside aí? Vamos lá, fazer as contas. 9 meses. 9 meses já. Já morou em algum outro país? Qual? Não morei em nenhum outro país. Essa é a primeira vez que eu estou morando fora do Brasil e está sendo na Irlanda. Qual a minha idade? 28 anos. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Essa é uma pergunta complexa. Acho que uns 4 anos atrás a gente começou a ouvir falar desse negócio de migração, de países que aceitam outros, que aceitam imigrantes e tal, e na época foi o caso do Canadá. A gente tem alguns amigos que acabaram indo pro Canadá nessa época e a gente ficou interessado, a gente, vamos ver e tal. E aí a ideia surgiu por causa do Canadá, a gente começou a pesquisar sobre o Canadá e tal. Enfim, foi andando a coisa e a gente acabou descobrindo na época que no Canadá a gente ia precisar de algumas coisas que a gente não tinha. No caso seria um inglês melhor, um pouco de francês para passar no sistema de imigração deles, e aí a gente acabou achando que ia demorar muito pra gente investir essas coisas e a gente resolveu acabar vindo pra Irlanda, já que a Irlanda fica na Europa, né, e a Carla ela tem o passaporte europeu, então isso facilitou muito. Acho que eu falei um pouco demais sobre isso, de onde surgiu a ideia. A ideia surgiu porque a gente começou a ouvir falar e a gente queria realmente ter uma experiência de morar fora do Brasil e viver culturas diferentes e tal, né? Foi difícil conseguir o visto de residência? Não foi difícil por causa do passaporte da Carla. No caso, eu tenho um visto de familiar de cidadão europeu, né? E não foi difícil, mas foi demorado, né? Muitas pessoas falaram pra gente que a gente não iria conseguir esse visto pela Carla estar aqui e não estar trabalhando, né? Na época que a gente estava tirando o visto, a Carla não estava trabalhando. O pessoal falou que não, o governo não vai dar o visto, não sei o quê, porque ela não está trabalhando, mas tem algumas condições que tem um documento chamado EU Treaty Rights, que é os direitos dos europeus, digamos, e tem 5 condições lá, e a gente preenchia quase todas as condições que tinha lá, que era estar estudando, ter dinheiro para se manter, ter seguro-saúde, e não precisa preencher todas, você só precisava de uma. Então, o que a gente teve que provar é que a gente tá aqui no país e a gente não vai ser um estorvo pro governo, né? Demorou mais ou menos uns 6, 7 meses para sair esse visto, né? E agora o visto tá certinho. Qual foi a pior situação que você já passou aqui? Olha, a gente não passou nenhuma situação difícil, assim, que eu acho que foi grave. Eu acho que foi mais... Acho que tem algumas coisas que são realmente complicadas quando você resolve morar fora do país. Que a mais famosa delas é o homesick, né? Que o pessoal fala, é a saudade de casa. Então, saudade dos amigos, saudade da família. E acho que você sente muito isso quando você tá numa cultura diferente, tudo é diferente, você tem que aprender a fazer tudo do zero. Você vai comprar alguma coisa, você não sabe o nome daquela coisa, você tem que aprender onde vai porque você não conhece os lugares, então tudo é mais difícil, né? Acho que o momento mais difícil realmente que a gente passou aqui foi quando a gente alugou esse apartamento e a gente não ficou feliz com a nossa escolha, né, do apartamento, e a gente teve uma noite realmente difícil, assim. A gente mora em cima de um pub, a gente já falou isso, hoje é motivo de piada, mas na época a gente falou, fudeu, né, a gente tá preso durante 1 ano aqui nesse apartamento. Nesse dia parece que caiu a ficha, assim, que a gente realmente tava num país novo, que a gente ia ter que se virar, todos os problemas, a gente passou por vários perrenguezinhos pequenos aqui, né, essas coisas acumuladas a gente sentiu nesse dia, né, foi o momento que a gente se abraçou e falou, estamos realmente morando fora do Brasil e
A gente vai ter que lidar com isso, vai ter que aprender a lidar com isso. Fale de um ponto turístico que você gosta e fale um pouco sobre ele. Olha, eu vou roubar nessa pergunta porque não tem um ponto turístico que eu gosto aqui em Dublin. Tem alguns. Eu vou falar que Dublin pra mim é um ponto turístico. O centro de Dublin e eu adoro mesmo andar por esse centro. E a gente gosta de simplesmente sair para dar uma volta. A gente vai no centro, que tem a O'Connell Street, tem o Spire, você pode procurar no Google aí, que é um monumento gigantesco que tem no centro da cidade. Tem diversos parques sensacionais aqui, tem o Stephen's Green Park, tem o Phoenix Park, que é o maior parque da Europa, tem cervos soltos pelo parque e tal. Todos eles. Eu gosto de andar porque você consegue ver todos eles numa caminhada, assim. Então, o centro de Dublin, pra mim, é o meu ponto turístico favorito. Você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Só uma curiosidade, Irlanda tem 2 línguas oficiais, que é o irlandês e o inglês. Obviamente, eu não falo irlandês, não é uma língua usada no dia a dia, apenas em cidades bem pequenas no interior da Irlanda que eles usam como primeira língua o irlandês. Mas o inglês, vamos lá, eu nunca estudei inglês pra valer. Meu inglês que eu aprendi foi através de séries, foi através de filmes, foi através de leitura de livros, de quadrinhos. Então eu cometo muito erro de gramática, mas eu consigo me virar muito bem. Se eu for falar eu sou fluente em inglês, eu me viro bem, eu consigo conversar com qualquer sotaque, eu consigo entender quase todos os sotaques hoje em dia, mas eu cometo muitos erros gramaticais e enfim. Então meu inglês é mais ou menos, acho que eu tenho que melhorar muito, tenho que voltar para a escola e estudar a gramática direitinho, porque é importante. O que pensa do país que você mora? Ele recebe bem os brasileiros aí? Eu acho que a Irlanda, a Irlanda tem cara de interiorzão, assim, sabe? Dublin, apesar de ser a maior cidade, ela também tem cara de interior. Então eu acho que é um país muito tranquilo, é um país gostoso de se viver. Se você gosta de frio, obviamente, né? A Irlanda é um país que tem um clima meio... como é que eu posso dizer? Estável, tá sempre nublado. Sempre não, mas a maior parte das vezes tá nublado. Tem uma chuva que rola frequente aqui, a temperatura é por volta dos 10 graus. No inverno não cai muito mais abaixo disso e no verão não sobe muito acima disso. Então é um país com um clima bem estável e eu gosto disso. Então se você gosta de clima estável, você vai gostar da Irlanda. E se ela recebe bem os brasileiros, eu acho que sim. Eu acho que é um país, assim, para intercambista, é um país que recebe muito bem. Eu acho que é um país que tem muita oportunidade, é muito fácil vir para cá. E é muito fácil os brasileiros, depois que vêm para cá, eles continuam aqui. Então eu acho que recebe bem os brasileiros. Sobre questão de preconceito, esse tipo de coisa não existe. Então, acho que é isso. Mas para imigração, eu acho que a coisa complica um pouco. Eles não são um país muito aberto para imigração. Eles não têm programas de imigração que são fáceis, atrativos, assim. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sente falta? Sim, obviamente eu sinto falta da família, sinto muito falta da família e dos amigos. É uma coisa que a gente tem que lidar, né? A gente tem que correr atrás do nosso sonho e tem que saber lidar com isso, mas logo a gente tá indo pro Brasil visitar todo mundo, então a gente mata um pouco da saudade, né? E de que produtos brasileiros eu sinto mais falta? Poxa, é sacanagem isso. Eu vou falar em geral, eu sinto muito falta da comida brasileira. Tem alguns restaurantes brasileiros aqui, mas aquela comida do dia a dia do brasileiro eu acho muito bom, assim. Seja para café da manhã, seja para almoço, aquele arroz, feijão. Eu costumo almoçar fora, né, por causa do trabalho. E eu como geralmente comida tipicamente irlandesa. E a comida deles aqui geralmente são legumes feitos no vapor, sem muito tempero. Eu já tô acostumando com isso, então pelo menos isso, mas uma carne, um peixe, um frango, mas é diferente. A comida deles não tem muita graça. Produto brasileiro, poxa, eu sinto falta de bis. O bis dava barato no Brasil e é bom pra caramba. Aqui é caro pra burro o bis, que mais? Guaraná tem aqui, tem muita coisa brasileira que tem aqui. A galera fala, não sei o que. Eu sinto falta de pizza brasileira. Pizza brasileira você não acha em lugar nenhum. Isso eu ouço brasileiros no mundo inteiro reclamando e não tem pizza brasileira aqui, não tem catupiry aqui. Catupiry você compra, você vai ter que fazer em casa uma pizza, mas as pizzas daqui são realmente muito ruins. Quais os seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Pretendemos morar aqui para sempre? Não sabemos ainda. A gente está apaixonado pelo país,
mas a gente não sabe se é para sempre. A gente não sabe se a gente vai querer fincar nossas raízes aqui, né? A gente tem que aprender muita coisa sobre esse país, conhecer como as coisas funcionam aqui. Planos para o futuro. A gente não desistiu completamente da nossa ideia do Canadá. A gente ainda quer visitar o Canadá, provavelmente ano que vem, para ver como é que é, para sentir um pouco da atmosfera lá, visitar algumas cidades e quem sabe daqui a alguns anos, daqui a uns 4, 5 anos, a gente vá para o Canadá. Mas nesse meio tempo também a gente não descarta a possibilidade de morar em outros países aqui da Europa. A gente começa a visitar os lugares aqui e, poxa, a gente pensa, pô, por que não de repente morar 2, 3 meses? Tem alguns países que estão na cabeça, como França, como Espanha, como Alemanha, então que seja para aprender pelo menos o básico do idioma e viver um pouquinho da cultura, viver um pouquinho do dia a dia. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Olha, agora a gente começou a usar esse esquema do Dublin Bikes, que são as bicicletas gratuitas, que explicando um pouquinho como é que funciona, você faz um cartãozinho do Dublin Bikes, você paga 10 euros por ano e você pode usar bicicleta. A primeira meia hora é sempre gratuita e aí a partir da meia hora seguinte, das horas seguintes, você vai pagando 50 centavos, 1 euro, 2, enfim, se você ficar várias horas com a bicicleta, você não vai pagar mais do que, sei lá, 6, 7 euros. E eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver funcionando no Brasil, assim, em grandes cidades ou até em pequenas cidades, porque é realmente muito bom, a galera começa a usar e eu gostaria muito que os brasileiros tivessem respeito por esse tipo de serviço e não estragassem, não roubassem as bicicletas, porque é uma coisa que todo mundo pode usar, isso que melhora a sua qualidade de vida, sabe? O transporte funciona muito bem aqui, o ônibus, tem luas, e eu acho que eu gostaria muito de ver, pelo menos na minha cidade, que é São Paulo, ver o transporte funcionando muito bem. Transporte. Qual sugestão ou dica você daria para quem gostaria de viver nesse país? Olha, viver é o quê? Intercâmbio ou imigração? Se você está vindo para intercâmbio, eu digo, evite brasileiros, evite ficar o tempo inteiro com brasileiros, porque a Dublin tem uma quantidade imensa de brasileiros. E eu já estou aqui há 8 meses e apesar de eu conviver diariamente com irlandeses, eu falo muito português em casa, eu falo muito português com meus amigos, que eu tenho a maioria dos meus amigos aqui são brasileiros, e eu não ligo para isso porque a gente pretende morar vários anos aqui, então a gente está dando tempo ao tempo e a gente vai conhecendo, criando amizades de pessoas que não falam português. Eu acho que se você está vindo para intercâmbio, evita. Se você está vindo para imigração, pesquise sobre o país, assim, a gente se apaixonou pelo país antes mesmo de vir para cá, então pesquise, se você realmente se sentir apaixonado pela Irlanda, venha para cá. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Uma palavra? Crescimento. Eu acho que eu nunca cresci tanto como pessoa, como ser humano na minha vida inteira, assim. Acho que nesses 8, 9 meses que a gente está aqui, eu nunca vi tanta coisa diferente, nunca vivenciei tanta coisa diferente, nunca tive que lidar com tanta coisa diferente. Então eu acho que eu estou crescendo muito como ser humano. Mostre algumas fotos da cidade que você mora. Tá, beleza, acho que eu vou deixar aí então no vídeo algumas fotos. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.